Rocky Balboa não é um filme de boxe. E se fosse, seria um péssimo filme. Segundo o próprio Sylvester Stallone, Rocky Balboa não é uma história ou um filme de luta, de boxe para mostrar um esporte, mas é um filme sobre uma jornada. And if you really go back to the first Rocky, people don't realize the first shot is this shot of Christ, and it comes down over the beams of the church. It says resurrection, then it goes to Rocky being pummeled. And what I was trying to say is this man has been chosen for a journey. He's at the lowest strata of society, and we're watching him eventually find Christian ideals, that he finds love, he starts to bring people together, all these, what I would call society's outcasts, and they all come together for one unified family spirit, and that's how they triumph. Alone, they're not very, very strong. Together, they're invincible. Bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou Thiago Baldin, você está no meu canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse filme, um clássico, um filme ganhador de Oscar, um filme que colocou Sylvester Stallone no mapa e transformou a vida dele e transforma a vida de muitas pessoas. É um filme que não deve ser confundido, como eu já disse aqui no começo, com um filme de luta. O filme não é sobre o boxe está ali, ainda que seja um bom filme de boxe, né? Que tem atuações ali boas, apesar de, se você for olhar hoje em dia, né, a guarda muito baixa, mas tem a ver com a história do filme. Porque se ele fosse também um filme ruim de boxe, não valeria muito. Não poderia substituir lá por ciclismo, qualquer outro esporte, e não é o caso. O boxe faz parte da história que Sylvester Stallone quis nos contar. Ele que é roteirista do filme também, ele que criou todo o projeto. Mas eu não vou contar aqui a história, você já deve ter visto, tem 1 bilhão de vídeos aí no YouTube falando sobre a história desse filme, como o Stallone teve que vender o cachorro dele para conseguir fazer esse filme, coisas assim, uma superação incrível dele. Mas não é sobre isso o filme. Eu quero focar no filme em si, na história. O filme Rocky, ele começa lento. Então vai aqui um recado para você que é da nova geração. Você para assistir Rocky você precisa ter paciência, porque o filme é devagar. Ele começa com uma cena de luta, mas depois, a próxima luta do filme vai acontecer pra lá de 1 hora depois. Porque o filme não é sobre a luta. O filme não é sobre o ringue. O filme é sobre a vida de um homem. Ele vai gastar tempo desenvolvendo a vida desse homem. Rocky Balboa, perdedor, uma pessoa que é frustrada na casa dos seus 30 anos e ainda não conquistou nada. Esse é Rocky Balboa. Ele é um homem comum, sem propósito. E talvez seja esse o grande problema de Rocky Balboa. Ele só sobrevive. A vida dele é sobre continuar vivendo, existindo, sozinho, sem família, sem propósito. Um homem que precisa de redenção. O próprio Stallone disse que essa jornada é uma jornada de redenção. Tanto que o filme começa apontando ali para a imagem de Jesus Cristo, depois descendo sobre Rocky, mostrando que essa vai ser a história, como você viu no vídeo aí no começo. Então Rocky, ele usa o boxe como uma maneira de ganhar um dinheiro a mais. Ele tem um trabalho muito duvidoso, se não criminoso, de extorquir pessoas, mas ele não gosta de fazer aquilo. A todo tempo você vai vendo que ele foi sendo empurrado, mas isso também não é desculpa. Ele sabe que ele está errado naquele caminho. E ele vai se desenvolvendo, conhece a Adrian, porque ele se apaixona, tenta desenvolver ali uma relação, enquanto a sua vida vai acontecendo e você vai passando por isso. A lentidão aqui do filme é proposital. A lentidão do filme é para que você veja como é a vida desse homem. Como essa pessoa vive sem nada demais. Porém, pessoas que vivem sem nada demais muitas vezes são agraciadas com oportunidades. E é o que acontece com o Rocky. Apollo Creed, grande campeão de boxe da sua época, precisa criar um show, um espetáculo novo. Ele já venceu tudo, ele é o maior. Ele fala, por que não dar uma oportunidade? Tenho uma ideia, quero dar uma oportunidade para alguém que está começando. E ele, de maneira ao acaso, escolhe um nome porque achou que ficaria bem uma luta entre ele e o garanhão italiano, Rocky Balboa. Fala, olha, esse nome vai ficar bom. E essa oportunidade aparece para Rocky. Ele então é procurado pelos agentes Creed para poder participar dessa luta. A oportunidade vem e aparece do nada. E agora, o que ele vai fazer? Ele que é criticado pelo seu treinador, ele que é excluído por Mick, fugiu como que é a pronúncia agora, ele que é excluído por ele, tratado de qualquer jeito. Por quê? Porque ele mesmo não tinha comprometimento com a vida dele.
Uma pessoa sem propósito não tem comprometimento. Uma pessoa que não sabe para onde vai, faz as coisas de qualquer maneira. E nós não podemos ser assim. Como eu disse, a história desse filme é uma história de redenção. E a redenção aparece em nossas vidas na hora que nós mais precisamos, mas como uma oportunidade também que nós precisamos agarrar. Rock então pega aquela oportunidade e decide mudar. A graça que nos salva, a graça que é manifestada em Jesus Cristo também nos alcança e nós precisamos agarrá-la. Ela chega até nós não fazemos nada para sermos salvos, mas nós precisamos agora que fomos alcançados por essa graça desenvolver a nossa salvação. E aí Rock começa então a se preparar. E aí começa toda aquela saga que depois vai se desenvolver mais ainda nos outros filmes, que todo filme do Rock vai ter a cena de treino, e outros filmes vão brincar com isso, depois vão usar isso de maneira séria, outros vão fazer paródia com isso. A cena de treinamento com a musiquinha inspiradora. A trilha sonora desse filme aqui, um parênteses à parte, é sensacional. A gente vai colocar ela aqui em versões que não vão dar strike no nosso vídeo, mas você pode procurar aí. E eu duvido que você já não conheça, né? E detalhe, não é Eyes of the Tiger, que é só lá do terceiro ou quarto filme agora. Quarto filme, né? Yes. Quarto filme. Toda a trilha sonora aqui criada para esse filme ajuda a contar essa história. E Rock começa então a desenvolver. Então nós temos duas coisas aqui: salvação, perseverança na santificação. Nós podemos extrair para nossa vida. Você pode perseverar no caminho. Você precisa. A graça pode chegar para você, a oportunidade pode chegar para você de mudança, mas você tem a sua parte em fazer, em desenvolver isso. Se ele tivesse recebido o convite, tivesse ficado sentado, sem procurar treinar, sem tentar reverter a situação dele com o treinador dele, que depois passa a ser o grande mentor e amigo do Rock, como nós vamos ver durante a saga, você não vai a lugar nenhum. Rock não iria a lugar nenhum. Se ele tivesse, recebi uma oportunidade. É muito diferente de filmes como Harry Potter, por exemplo, que veio bem depois, né? Mas, não, você é uma criança especial. Por quê? Porque você é especial. Não, tudo vai dar certo pra você e aqui não tô fazendo juízo de valor de Harry Potter, não. Minha filha assiste e tal. Mas o tipo de conteúdo que é passado é diferente. E nós não somos especiais, todos nós somos pessoas comuns, dotados de alguma aptidão ou talento, mas se nós não desenvolvermos isso, nós não vamos alcançar nada. E aí, na nossa vida espiritual, a mesma coisa. Se nós não desenvolvermos, você pode ter sido chamado por Deus, ter sido salvo por Deus, mas se você não desenvolver a sua salvação, se você não pagar o preço do discipulado, não seguir a Jesus, você não vai a lugar nenhum. Então, Rock faz esse paralelo da redenção que há em Cristo com a nossa batalha diária também. Óbvio, Rock não é um filme crente, assim, não é um filme feito para, né? Então ele não vai ter todos os aspectos, mas a gente consegue extrair essas lições olhando para a vida fictícia desse homem que nós temos aí tão profundo, enraizado na cultura pop, cultura popular. E Rock consegue o seu objetivo. O objetivo dele nunca foi ganhar de Creed, olha que interessante. Foi sobreviver aos 15 rounds. Ele queria mostrar que ele poderia sobreviver. A glória que ele queria, aquilo que ele queria, não era a glória, o status, a fama do grande lutador. Não era nem tão pouco o dinheiro, mas era mostrar para ele mesmo, para as pessoas que ele ama, que ele havia mudado, que ele poderia perseverar. Essa é a história de Rocky Balboa. Então fica aqui a indicação para você ver. E além dessa indicação, eu queria indicar também um livro para vocês. Esse livro aqui, Garra. Está dando para ver aí? Tá vendo bem? O Poder da Paixão e da Perseverança. É um livro que eu estou lendo, ainda não terminei. Página 208 ainda. É um livro grande, mas que fala sobre isso. Não adianta você ter talento, não adianta você ser especial se você não desenvolver isso. Se você não aplicar estratégias de se desenvolver. Não adianta você ser especial, porque no fundo ninguém é especial. Todos nós somos Rocky Balboa. Todos nós precisamos perseverar. Precisamos ser encontrados por uma graça, depois de salvos por essa graça, perseverar para construir uma vida digna. Rocky Balboa é sobre uma jornada de construção de uma vida digna. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Que nesse ano que está começando, você possa perseverar, avançar e não retroceder.